Alô, escuto, Alberto, alô, escuto. Olá, Tiago. Olá, Alberto, boa noite, como estás? Tudo bem? Tudo em ordem? Ótimo, não é? Preparado então para começar mais uma emissão da Lenga Lenga do Costume. É já a edição número 68, edição de 30 de outubro de 2023, como sempre, a estrear à segunda-feira às 21 horas no canal do YouTube do Comitê Central. Canal que, se ainda não subscreveram, devem subscrever, porque é uma grande mais-valia na medida em que são avisados quando houver episódios novos. E não é muito difícil também saber quando é que há episódios novos, uma vez que isso acontece uma vez por semana e sempre à segunda-feira às 21 horas. Ainda assim, subscrevam, enviem os vossos comentários. Nós, do canal do YouTube do Comitê Central, disponibilizamos também agora a Lenga-Lenga do Costume na plataforma X em @AlbertoGonk, @AlbertoGonk ou AlbertoGoNC, que fica mais no ouvido. AlbertoGoNC, @AlbertoGoNC no X e no YouTube, no canal do Comitê Central. As subscrições, entretanto, continuam a crescer a bom ritmo, Alberto, a bom ritmo. Não sei se tens reparado, acho que todos os dias Não, também reparo, não? não, Sou não só vi eu, nos sou últimos só eu. dias. Está a ir bem, temos mais 17 para aí do que a semana passada, mas muito Epá, obrigado pelas vossas, está fortíssimo, mas pelas 17 vossas. boas, daquelas Sim, espetaculares, porque, 17 boas. sim, porque eu depois chegam as subscrições e eu escolho, seleciono quem é Claro, que, claro, só aceitamos a nata, não é? sim, Óbvio. cerca de 2% dos potenciais subscritores são aceitos para ficarmos só mesmo com Eu malta que não sei porque interessa. é que se diz que, não sei porque é que se usa nata como uma coisa boa, porque normalmente, quando éramos miúdos e Sim, víamos leite, a nata a gente mandava para o não lixo. só não é bom, como é nojento. Um Mas bocadinho, cá em é, casa, também a tinha opinião um é bocado essa muito forte, mas cá em repugnância. casa tenho uma grande fã de natas, que, portanto, essas natas que aparecem no meu leite, no meu café com leite, têm sempre destino cá em casa. Ah, Portanto, puxa, as opiniões divergem fortemente cá em casa não sobre isso. fazia ideia. Mas a opinião certa é que é nojento. Não é suposto aquilo estar ali, porque a consistência é É um realmente bocadinho, nojenta. é. Uma Eu não pessoa sou vai. esquisito, mas com isso sou, por Eu acaso. sou, eu também. É a É, consistência, aquela pele, aquela é, espécie de pá, pele. em miúdo É aquilo nos- dava-me ali uma volta. Puxa. dá um bocadinho. A pessoa está tranquilamente a beber o seu café com leite, começa a beber o seu café com leite, está tudo a correr bem, e de repente vem aquela pele Aquele, molhada. é, Epá, enfim. esse pele mesmo. Ainda bem que há pelo Este não é menos. não é um dos temas da semana, não é? Pois sim, Datas podíamos, no acho café que com leite, mas facilmente podíamos encher 20 minutos com isto, mas fica se calhar para a semana, porque esta semana queremos começar por falar da vereadora sem pelouro que tem dois assessores na Câmara de Almada. É nem mais nem menos que Joana Mortágua, uma das manas Mortágua, que esteve em foco nos últimos dias por força da vinda a público desta questão dos dois assessores, que inicialmente parece que eram três assessores para a vereadora sem pelouro. A vereadora sem pelouro, no fundo, é o quê? É como um ministro que não tem ministério, não é? Mais ou menos isso, Alberto. não, porque ministro sem ministério não conheço, nunca ouvi falar. Pois, é como se, é como Havia, ou se, é, melhor, peço desculpa, havia pois aqueles havia, não ministros sem havia, pasta no sem pós-25 de Abril, pasta. daqueles governos improvisados que não resultavam de acordos, que não eram resultantes da vitória de um partido. Entre Pois 24 de havia, Abril, exatamente. o 25 de Abril de 74 e o 25 de Abril de 75, até haver eleições e tal. Pois E havia depois, ministros depois sem meteu-se o pasta. PREC e depois não sei o quê. Até normalizar isto, com o 25 de Novembro de 75, havia uns governos com ministros sem pasta. É verdade. Exatamente, exatamente. Ah, As agora, câmaras têm. vereadores sem pasta, sem Pois, pelouro, no caso, sempre houve. Só que a ideia que eu tinha, que sempre tive, é que os vereadores sem pelouro apenas tinham lá a comparecer àquelas reuniões lá do executivo, como se diz, e não sei o quê, e são aquelas que reuniões que pagam forte e feio, que uma pessoa vai a uma reunião por semana ou por mês e recebe bom é por dinheirinho. semana, acho que era uma por semana, Foi sim, quem sim, me uma coisa deram desse género, um sim, sim, trabalhinho sim. desse é que era. E normalmente, pelo que eu sei, os vereadores sem pelouro, o hábito que existia, embora não fosse uma coisa formal, era pedirem a funcionários da Câmara, gente dos quadros de cada autarquia, Claro. informações, quando precisavam, para discutir um assunto qualquer. Não tinham assessores. Agora, é possível, de acordo com a vontade do Presidente da Câmara, ou da maioria que manda na Câmara, é possível ter assessores. Portanto, Ok, a Joana Mortágua e Rei, tem que corrigir isso, ou fazer, fiz lá na Rádio Observador uma coisa a falar disso, eu e Rei, quando sugeri que os outros vereadores sem pelouro da Câmara de Almada, que são três sujeitos
3 pessoas da CDU, do PCP, não é? PCP, pois, Que não tinham sido alvo do mesmo benefício, mas foram. Só que ok. os ajustes diretos lá no portal base não se identificam com a mesma facilidade, aqueles estão atribuídos ao partido e não à pessoa, mas também tem assessores diretos, assessores por ajuste direto, por contratação por ajuste direto, tal como a Joana Mortágua, e, por exemplo, a Câmara de Lisboa, desde o Dr. Costa, passando pelo Dr. Medina e agora com o Engenheiro Moedas, também adotou essa prática. E aí essa prática, sendo de Lisboa, ainda é mais abundante, porque, pelos vistos, o vereador Imagino. sempre louro, o Rui Tavares, e não só ele, não é? Tem 8 ou 9 assessores. E Pá, depois há uns tipos de outros bestial. partidos, pelos vistos é costume, independentemente dos Então, partidos, aceitar-se isso. então Aceitar-se isso, que uma pessoa que sim. não tem lá nada que fazer, ou vai lá mandar umas bocas de Ó, vez em quando, possa ó, ter, possa gastar dezenas de milhares de euros por mês em assessores. ó, Alberto, mas é preciso alguém para ligar ao vereador sem pluro e dizer: atenção, Sr. Vereador, para a semana, amanhã é tal reunião, uma vez por mês, não se Pelos esqueça. E depois vistos no é mês preciso seguinte, alguém para ligar a outra pessoa, que vai ligar a outra pessoa, que vai ligar a outra pessoa. No caso do Rui Tavares, por exemplo, e de outros vereadores que estejam nas mesmas condições, é preciso sim, também é alguém. aquele jogo do telefone, aquele jogo Exatamente, antigo do exatamente. telefone, que a mensagem depois, com Vai mais ali, vereadores, é mais difícil. vai ali em É rede até mérito para chegar Rui finalmente Tavares. ao seu doutor Rui Tavares. Mérito E para quem Rui calhar, Tavares se consegue comparecer às reuniões, porque quando a mensagem passa por tantas sim, pessoas sim. fica mais difícil. Alberto, mas onde cortar nas gorduras do Estado, Alberto? É Já não há impossível, mais onde não cortar há. nas Este Estado está gorduras do sequinho, Estado. sequinho, que é uma coisa, Não há hipótese. Portanto, nada. e estes vereadores, se forem a tempo inteiro, para assessorar então vereadores sem pelouro, portanto, que na prática não têm assim grande coisa para fazer nas Não, câmaras, é 2.500 euros o salário base. parece que sim. Tempo integral, 2.500. 2.500, 1.200 e tal. Portanto, metade para tempo parcial, não é? Parece que sim. Mas ainda sobra tempo para outras atividades, não é? Um tempo integral, porque, enfim, se a própria vereadora não deve ter muito para fazer, eu imagino que o assessor da vereadora e o segundo assessor E o da segundo, e o vereadora, então, terceiro, e em alguns casos, por juízo, o oitavo ou o nono, não devem realmente ter. Ela nem tinha pensado nisso, realmente, não devem ter isto deve dar mesmo para nada aí que sete fazer. minutos de trabalho a cada um por semana, coisa assim Pá, do olha, género. esta semana, na terça-feira, tive que tirar uma fotocópia. Para mim, É, pá, que chatice, estou exatamente. exausto, nunca mais chega Tirei, sábado. tirei 2 cafés este mês, pá, Exatamente. rasparta. É Isto mil e isso, é quinhentos euros isso. por mês não pagam isto. Não pagam isto, não estou para isto não é vida. Felizmente, sobra um bocadinho de tempo a estes assessores. Eu imagino que, por exemplo, ao principal assessor da Joana Mortágua sobre tempo para a sua paixão, que é a dança. Ah, Ahm, pois é, pois é. a- Ele Porque é. essa é outra questão de que se falou, não é? É o tipo de habilitação que é expectável um assessor de uma vereadora de uma Câmara ter. Bem, se bem que a verdade, lá está, Bem, uma lá vereadora está. que não tem nada para fazer na Câmara também As não precisa funções ter. também não são muito especializadas, quer dizer. Sim, se a própria assessora não tem nada para fazer, é pá, o vereador pode ser, lá está, pode ser bailarino, pode ser, sei lá, Pode ser ativista, pode ser não ativista, binário, como ele diz, não não binário. binário. Eu Exato. aprendi uma coisa nova, porque de facto o principal assessor de Joana Mortágua, cujo nome agora me está a escapar, mas eu daqui a bocadinho já vos É um digo. João Barbosa qualquer coisa Barbosa. Sim, Não sim, é isso exatamente. aparecido. É, não interessa. É, ele, João Carvalho, parece-me que é João Carvalho. Ah, já não é Barbosa. João Barbosa Carvalho, João Carvalho. Se calhar é fluido em termos, os Se calhar nomes não é são fluidos, eu Barbosa, não sei. até agora. Pronto. Enfim, é João, é João. Aqui ele depois respondeu até na plataforma X, é o João Carvalho. Olá, sou João Carvalho. Sim, a tal pessoa assessora que anda a mamar milhares aos contribuintes. É verdade. Pronto. Pelo menos é franco e sincero, não é? Sim, eu não sei que habilitações é que teoricamente É são formado em necessárias. dança, é formado em dança. É formado em dança. Li alguns. Pronto, eu bem sei que isto das redes sociais e hoje em dia também ninguém escreve como deve ser, mas o português também não parece ser assim o forte dele, porque as frases começam todas com letra minúscula, mesmo a seguir, pronto, as frases começam com letra minúscula, a seguir aos pontos finais a letra minúscula, por aí fora, aquele tipo de coisas normais. Vários pontos de exclamação, portanto, isso não parece ser um critério muito importante. Não, certeza que De não. facto, e o João parece-me, é ativista, não é? Como tu disseste, É para já ativista de é. várias causas ambientais, LGBT, Se coisa. calhar, se calhar lhe sobra um tempinho para um climáximo, assim, para acumular com uma Uma ação da climáximo. Climáximo, uma manifestação pela Palestina. Há sempre tempo, não é? Há sempre para essas coisas que valem de facto a pena. Claro. E nós normalmente fazemos pouco destas personagens vá, que aparecem nas manifestações da climáximo e referimos muitas vezes que é malta que vive nas caves de casa dos pais e assim aquela imagem
típica, mas na Não, verdade não. é um estereótipo A que padece de 2.500, preconceito, não é? sim, porque 2.500 € por mês, para a realidade portuguesa de ordenado de base, é já bem bom É bonzinho, é. e provavelmente são os pais que vivem na cave de casa Na cave. do João, se calhar. É mais provável que seja isso. Mais coisas. Depois o João, eu aprendi aqui uma palavra, algures, ele diz que é NBI, non-binary, acho que quer dizer non-binary, é não Ah, ok, binário. ok, É, ok. não Fico satisfeito por binárie, ele, por mim. não Tá bem. binárie, Não não binário é binárie. eu vi, esse eu vi. Mas se é não binário, já não basta dizer não binário, tem que ser não binário. Ainda é preciso acrescentar, ou trocar o O pelo E para não ser uma coisa alusiva a nenhum dos géneros? Não, Pois, não sei. porque não binário, não binária, portanto, ele não se quer Não comprometer com binária. nada. É mesmo não Ah, querer comprometer com. Isto é nada, mesmo nada, não querer nada. comprometer com Nada, eu não rigorosamente tenho nada a nada. ver aí com género nenhum, nada. São É mesmo aí uma coisa. mesmo, isto é, enfim. Mas isto, pronto, é o que é que podemos dizer mais sobre isto? São as manas mortágua. A Sim, mas irmã era. pelos vistos é prática recorrente. Pois, Agora, pois, pois, a pois. hipocrisia nesta gente talvez seja Sim, mais sim, sim, flagrante sim. do que vereadores sem pelouro de outros partidos Claro, que não obviamente, têm o mesmo pois. discurso, não é? Pois porque esta malta, a mana queria que perdêssemos a vergonha de ir De buscar o buscar dinheiro a quem o dinheiro a quem está a o acumular, não é? acumularam. A mana, pelo visto, não tem vergonha de ir buscar dinheiro a quem não tem forma de acumular dinheiro nenhum, que são a generalidade dos contribuintes portugueses, não é? E sobretudo Que por causa está, de coisas como esta, que não há maneira de acumular um cêntimo, porque tiram-nos tudo para pagar ao bailarino e tal. é isso, para que o bailarino e uma outra pessoa, que eu confesso que não fui ver exatamente quem é, Eu sei, as outras duas pessoas são duas mas senhoras. são três, não, ouvi dizer que agora afinal eram só dois, A Joana neste Mortágua momento. fala em dois. No portal Falem base há dois. três pessoas que, pelo menos durante um certo período, acumularam. Pois, 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 pois. A ideia disso, aquilo não é muito exato e o portal também parece não ser muito esclarecedor. Agora, há três pessoas envolvidas que, em determinados momentos, foram contratados como assessores. Pois. O bailarino e duas senhoras, duas moças. Parecem, não sei, são moças, são São senhoras, são moças idosas. ou são senhores? Ok, pois. Pá, Devem ser jovens também, devem ser duas jovens criaturas, ativistas. duas É, criaturas do sexo feminino. certo. Pelo menos Quer pelo dizer, nome. epá, não me comprometi. Pois, Tu pois, pois, estás a pois, ser pois, um pois, pois. bocadinho, atenção a isso. Dá a ideia que sim, portanto, mas Que aparentam de que repente, sem aparentam. querer Uma delas, ofender ninguém. sim, Sim. uma exibe como currículo é ex-atendedora de call center Ah, e certo. depois mudou, passou desse emprego para ativista. Portanto, Está a ficou dar, está desempregado. a pagar melhor ao ativismo, não é? Agora, como ativista, arranjou emprego como assessora. Outra, não consegui encontrar profissão nenhuma a não ser a vontade de ter uma, enquanto número 10 da lista do Bloco de Esquerda à Junta de Freguesia da Cova da Piedade. Número 10. Número 10 Há 10 para a pessoas do Junta de Bloco de Esquerda na Freguesia Cova da Piedade. da Cova da Piedade, que eu já ouvi o nome, mas como deves calcular, como vivo noutras paragens, É ali no. Pois é, Conselho de Almada, é ali no Conselho de Almada. pertencer à Almada, naturalmente, sim. Portanto, é uma pessoa. Sim, quer dizer, eu estou a dizer, não é assim tão impressionante, provavelmente ser o número 10 da lista do Bloco de Esquerda a uma freguesia do Conselho de Almada, porque deve haver muita gente do Bloco de Esquerda, imagino eu, na Cova da Piedade, devem ser pelo menos alguns 20 ou 30. Ahm, mas pronto, é isto. Foi os currículos que eu consegui arranjar dos assessores e Não, assessoras. estou muito impressionado, porque há aí uma jovem que trabalhou no call center, logo isso pode ser útil para aquele tipo de funções de que falávamos há pouco. Sim, sim. Sabe atender um telefone, sabe fazer uma E chamada. É ainda bem bom. que Joana Mortágua está tão bem assessorada para aquilo que não tem que fazer na Câmara da Almada, fico muito mais descansado. E é de certeza, por este e por outros motivos do género, epá, que Almada é de facto uma zona onde se vê tudo tão organizadinho, um A desenvolvimento Presidente da porreiro e Câmara é tal. aquela irmã, que também foi vagamente atriz, mas irmã da Maria de Medeiros, não é? Foi que a certa altura na visita a um bairro social que toda a gente aqui na zona, pelo menos de Lisboa, ou na margem sul, certamente sabe que é bastante problemático, gabou a vista maravilhosa que tem sobre o privilégio que é morar ali por causa da vista Uhum. sobre Lisboa, que é realmente absolutamente espetacular, não há dúvida Mas nenhuma. isso, as Mas favelas era, do Rio de Janeiro, realmente, sim, ali a também. Rocinha, pelo menos, tem uma vista Também. extraordinária, É não realmente o aspecto a destacar naquele é? É. caso. Exato, Medeiros, e agora
Inês de Não é Medeiros, não é? Inês, Inês de Inês, Medeiros. Inês, Inês. Não a Maria entrou no Pulp Fiction Ainda até fez aí. o Pulp Fiction, sim. Pois Depois também não pois fez foi. mais nada que eu desse por ela. Com- Sim, Mas sim, mas é fez Pulp pá, mas Fiction. andava lá enrolada com o Bruce Willis, saudoso Bruce Willis. Também já Ah, teve melhores dias, coitado. também, coitada, assustada. Também, Calma. também. Quem não parece estar a ter melhores dias é o SNS, Alberto, e por isso, se Não, calhar, não. era importante É o irmos. Bruce Willis e o SNS, realmente aqueles que estão. A sorte do Bruce Willis, apesar de tudo, é que, enfim, não está abrangido pelo SNS na sua vida diária e, portanto, porventura, conseguirá aceder a cuidados médicos um bocadinho superiores. Vamos ao segundo tema da semana, Alberto. Vamos a Vamos, isto. vamos lá, Tiago. Vamos lá, vamos a isto então. Vamos lá. E, Alberto, estamos de volta para o segundo tema da semana, que é o Serviço Nacional de Saúde. Ainda em off, estávamos a comentar o falecimento de Matthew Perry. A propósito, bem um bocadinho a propósito do Serviço Nacional de Saúde. O ator que fazia Chandler na série Friends. Tinha exatamente a tua idade, não é, Alberto? Exatamente. Não que com isto queiramos dizer que tu não estás na flor da idade. Ele parece que faleceu no jacuzzi. Tem cuidado com jacuzzis, porque aos 54 anos aparentemente é Eu perigoso já tive entrar um em jacuzzi jacuzzi. em casa, mas era daqueles de insufláveis, aqueles mais acessíveis. Mas o insuflável depois aguenta temperaturas, assim, um insuflável com Aguenta, plástico aguenta. O como, que não, como não deve aguentou ser. foi pássaros. Eu tinha o ar livre e gostava de ir à Pássaros. noite para lá, mas um dia uns passarinhos lembraram-se de experimentar lá a consistência da borracha daquilo ou o que era. E lá foi o Mas jacuzzi. tipo pica-paus? Não eram pica-paus, mas picavam. Ah, mas eu pensava que eles gostavam era de fazer outro tipo de serviço em cima do Ah, jacuzzi, ou não, assim. não, esse aí Isso também talvez depois tivesse salvação, este não tinha. com o borbulhar da água, depois também não se dá por nada, aquilo mistura tudo. Não, É mas tipo um, furaram-me dois, aquilo tudo. três. Furaram-me aquilo tudo. Para o lixo. Não, pois, sacanas dos pássaros, pá. Bacanas de pássaros. Pá, uma pressão de ar resolvia isso. Bom, eh, a atenção do PAN. O Serviço Nacional de Saúde, há descalabro no Serviço Nacional de Saúde, não vou acreditar nisto, mas está tudo pantanas. Nós aqui há umas semanas referimos também a TAP, por também. Por acaso a TAP agora parece que teve lucros recorde e não sei o quê. É a altura certa para anunciar este É, tipo de se coisa. nós ficássemos, desculpa, se o Estado ficasse com a TAP, isto mais, sei lá, 172 anos, recuperava-se o valor Sim, investido, com lucros acho que sim, destes. recuperava-se sim. Não, mas eu lembrei-me da TAP porque, tal como a TAP, o Serviço Nacional de Saúde também é um daqueles items um, que estava na fatura de tudo o que estamos a pagar, para que António Costa continuasse a ter uma carreira política. Aquilo que Costa teve que É negociar dinheiro em bem emprego. 2015 aquilo que Obrigado. Costa teve que negociar em 2015 com os comunistas. Trouxe-nos até aqui em termos de Serviço Nacional de Saúde, em termos de TAP. Pronto, é a despesa que temos a pagar para. Mas pelo menos, Tiago, pronto. desculpa discordar só um bocadinho ou acrescentar aí qualquer coisa. Não, não, Então, não foi preciso grandes negociações ou grandes cedências também aos comunistas. Tínhamos uma ministra da Saúde que também eu acho que era sim, ideologicamente convicta, justiça lhe não é? seja feita. E Justiça seja o feita atual, que. o atual não me parece saber a quantas anda e não parece muito ideologicamente motivado. Pois, isso é verdade. Não parece. Agora, a senhora anterior, que o PS acha que é para além de ter destruído o Serviço Nacional de Saúde, acha que é a pessoa indicada para acabar de arrasar com a Câmara Municipal de Lisboa, ou Certo. contribuir essa sim, parecia-me que Pois é verdade, ela de facto não precisou de grande empurrão não, um grande empurrão dos para, comunistas, não. para, para acabar com as parcerias público-privadas em hospitais que aparentemente, Eh, segundo todos os dados disponíveis, funcionavam bastante melhor e de forma mais barata do que os hospitais públicos, por exemplo. Conseguiram transformar o melhor hospital do país, que era a PPP de Braga, era o Hospital de Braga, que funcionava em regime de PPP, Pois, e agora, pelo visto, são uma o desgraceira aqui. Hospital de Loures, também o Hospital Beatriz Ângelo, do Sim, qual sim, não também. era costume ouvir-se falar de grandes Sim, problemas. funcionava Sim, escorreitamente, pelo menos. Não é? se não no dia a seguir, quase no dia a seguir a acabar a PPP, começou Exatamente. a desmoronar-se também por todo o lado, mas pronto, pelo menos António Costa salvou a sua carreira política, portanto acabou por valer a pena. Salvou, e entre a carreira política do Dr. Costa e um sistema nacional de saúde, a É coração muito, balança, não não é é? Se calhar, óbvio, não não é é? óbvio, no Não, mínimo não é nada não óbvio, podemos querer porque, tudo também. Agora, há outra exatamente, coisa que mesmo que as pessoas queiram vai sim, deixar de haver, que é pelos vistos de urgências, não é? Com é o uma diretor coisa que executivo lá do SNS. já não se usa, Alberto, não faz sentido tu ires com, epá, não faz sentido, é ter calma, É não ter faz sentido calma. ir a correr, Neste momento, tu eh, vais às urgências, elas estão fechadas, não é? Na maior sim, parte dos sítios, exatamente, ou em sim, muitos sim, sítios. sim,
Mas o diretor executivo lá, como é que se chama, o professor doutor, não sei que, Fernando Araújo, acho que Fernando Araújo, CEO, não é? O o CEO desta CEO e coisa tal, do... ele já veio anunciar que de futuro, e vai ser implantado em breve, pelos vistos, ou a médio prazo, quem quiser ir às urgências ter-se-á de sujeitar antes a uma chamada, de fazer uma chamada para a linha Saúde 24, ou Exatamente. ir a uma consulta de médico de família. O que, eu não percebo nada do assunto, mas quer dizer, parece-me que nega para o preconceito de urgência. Ou seja, a pessoa está ali, sofreu um Sim, atropelamento, um AVC, certo. um infarto do miocárdio, qualquer coisa do género, e vamos lá ligar à linha de saúde 24, que parece que às vezes demora 2 horas a atender alguém. Portanto, uma Epá, mas pessoa também, faleceu e, portanto, é o mais provável. sim, ou foi outro lado, partiu as duas pernas. Tem que se dirigir a uma consulta Tem que se do dirigir seu a uma médico. consulta. Sim, mas eu reparo que eu parti as duas pernas. Meu Epá, amigo, é assim. rastejar, se calhar com... Não fez a tropa? Não fiz, no meu tempo já não se faz a tropa. Que pena, se não podia ir a rastejar. Pois, Portanto, tirando... quando uma urgência não serve para atender as pessoas imediatamente, não é? E de forma imprevista, deixa de há ser um- uma urgência, é uma outra coisa sim, qualquer. há um problema com as urgências, parece, enfim, o que eu percebo de serviços de saúde enfim, é o que eu percebo genericamente de todos os outros assuntos, portanto não é muito, mas parece haver um problema com as urgências em Portugal, isso é um facto, é que há um excesso de utilização das urgências. Porquê é Pessoas que que há um recorrem às excesso? urgências Sim, sem grande motivo, é isso? porque é que, sim, parece que isso é verdade, mas porquê é que há um Acredito. excesso de utilização das urgências? Porque todos os outros sistemas que devia haver, e repara nisto, Alberto, a Sim, montante das a urgências, que seriam montante a e montante, até a jusante. Não sei porque é que eles estão todos a montante. Podiam estar não, alguns do outro pois, lado. sim, também, por todo lado, os problemas estão por todo lado, mas parece que um dos problemas óbvios é que os centros de saúde, portanto, esses centros mais de proximidade que Uhum. deveriam funcionar e onde as É pessoas se verdade, é poderiam verdade. dirigir nessas ocasiões, por isso simplesmente não funcionam. Funciona. E, Contaram-me no portanto, outro dia de um desgraçado, pobre sujeito, que foi às 11 da noite do dia anterior para ser atendido num centro de saúde lá da terra dele, não sei qual era, e certo, conseguiu senha, não é consulta, senha às 6 senha. da tarde do dia seguinte. O homem esteve das 11 da noite às 6 da tarde no dia seguinte para conseguir uma senha. Eu já nem Imagina, sei para que é a senha. A essa hora o homem já nem se lembrava porque é que estava ali. Porque, entretanto, deve ter apanhado, epá, mesmo sem ou ter vestido. Alzheimer. Sim, sim. Sim, 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 apanhou uma pneumonia ou um princípio, qualquer coisa, de certeza. Eu, se não tinha nada, se estava a dirigir precipitadamente ao centro de saúde, é pá, de certeza que arranjou qualquer coisa. Não foi em vão, pelo menos isso não foi. Ou até um problema mental, porque eu se estivesse das 11 horas às 6 da tarde Sim. ali, empoleirado ali num sítio qualquer, à espera que me dessem uma senha, epá, ainda dava-me qualquer coisinha Imagina ruim, com que, certeza. Não é? imagina que amanhã os Rolling Stones anunciam, vamos fazer o nosso último concerto, os bilhetes estão à venda. Eu acho que era mais rápido ir para a fila, Sim, demoravas menos sim, tempo a deve ser conseguir aquelas comprar, filas ou para assistir às estreias, antigamente a Guerra das Estrelas, ou o que era. Sim. sim, do que mais rapidamente do Estão piores que estas filas. Sim, são piores. de saúde. Ou Um, seja, o que por- estavas a dizer é verdade, quer dizer, as urgências têm gente a mais e tem gente que se dirige às urgências sem necessidade, ou sem necessidade de ser atendidas em urgências. Provavelmente sim, em alguns casos. Agora, também não tem outro sítio onde ser atendido. Pois é isso, acho que o problema é esse, é que aqui é outro Também é sítio é esse. que as pessoas podem ir Claro. ser atendidas numa ocasião dessas. Aliás, é muito provável que, de facto, se os centros de saúde funcionassem, em teoria estão, normalmente, ou na esmagadora maioria das vezes, estão muito mais perto do sítio da casa das pessoas do que propriamente do Hospital Central de Lisboa ou do Porto, ou seja o que for, não é? Sim, aqui, E, por exemplo, na localidade em que eu me encontro, localidade essa, do interior rural, havia certo. aqui, sei lá, 700, em 1 quilómetro da minha casa havia um centro de saúde. Ainda há, só que fecha ao fim da tarde, coisa parecida. Porque não é a Pessoas melhor altura para teres urgências, diga-se o que Portanto, se disser. Não é a só altura pode mais. adoecer a determinadas horas. Não Portanto, é. Mas, antes havia sempre epá, ali um médico, uma médica de plantão, normalmente era uma senhora, pois, aliás, tinha exatamente. turnos, com certeza, mas 24 horas. Isso não estava naquele momento, era chamada e tal. Isso aconteceu, ir acompanhar familiares ou pessoas, Sim, por qualquer motivo, que não seriam coisas gravíssimas, com certeza, e justamente por não serem coisas graves, permitiam encaminhar a pessoa através de medicação ou claro, eventualmente uma claro, claro. consulta posterior numa especialidade hospitalar, qualquer coisa. Agora não, agora se for a partir, sei lá, das 7 ou 8 da noite, não sei o quê, já não há. Por outro lado, é um incentivo para que as pessoas sejam mais organizadas e também para não fazerem as coisas com pressa. Sim, também não Uh, adoecer a qualquer hora, também isto não é assim, não é? sim, sim, epá, organizem-se, vejam uma hora que dê mais jeito, não tenham Claro. pressa, façam as coisas com calma, porque as coisas acabam por se resolver assim. António Costa esteve não sei aonde a falar sobre o Serviço Nacional de Saúde.
a dizer que, epá, não se pode também dizer ele que, eu estou a ler aqui da notícia do Observador, Costa defende comando do SNS e faz ode às contas certas. Óbvio. Bonito. Ode às contas certas. Tipo Ricardo Reis e assim. Sim, e depois disse, e agora estou a citar, seria irresponsável gastar tudo. Fim de citação. Eu devia ter lido a notícia toda para estar um bocadinho mais informado sobre isto, mas não foi, não sei de que Acho é que que o se está a problema não é de falar. gastos, pelo que se tem visto, os gastos são cada vez maiores. A Pois é isso. desorganização e a falta de eficácia que também é cada vez maior. Sim, e Cresce ao essa mesmo é uma tempo. daquelas características típicas do Estado, não é? É que Uhum. quando tudo corre mal, em vários momentos se identifica que as coisas estão a correr pior. E em cada um desses momentos mete-se mais dinheiro no sistema. E pior Até ainda que se mais. chega. E a coisa continua a piorar, e mete-se mais dinheiro, e piora, e mete-se mais dinheiro. É. E pronto, essa é a tendência inevitável dos Estados, é crescerem de forma descontrolada, com metástases, e de nunca se pôr um ponto final a isto. Pelo visto, António Costa, ele diz que, pelo visto, há mais para gastar, mas se calhar não é agora, é mais tarde. Enfim, Não, governar e a pensar se nas... tu reparares esta coisa toda, por exemplo, em relação à saúde, aos acordos que havia das parcerias público-privadas, é só Certo, mais um sintoma, uma faceta de todo um mecanismo global. Global no sentido, pelo menos português, cá lá fora, sim, também há países em que isso acontece, mas em que se procura asfixiar por completo a pois, liberdade das sim, pessoas, a sim, liberdade sim, de escolha das pessoas. O sim, mundo privado em Portugal está a desaparecer, sim, seja sim, nas pequenas e médias empresas, seja no recurso a hospitais que não sejam públicos, seja no que for, seja no ensino, que também acabaram sim, 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 aqueles protocolos que havia com os colégios particulares e não sei o quê. Quer dizer, o mundo privado em Portugal está a tornar-se. Portugal sempre foi um país em que as pessoas eram particularmente dependentes do Estado e não parecem nada importar-se de o ser. Mas agora está a tornar-se um país em que as pessoas, mesmo que se importem, também não têm alternativa, porque o é, país é o Estado. E em boa nada para parte, o além do Estado é o Estado, não é? PS. É o PS e mais uns amigos que se arranjam ali, quando calha. Nada para além do Estado. É. Tudo no Estado, como é que é? Tudo no Estado, não me lembro das palavras do Sim, saudoso, do pá, do saudoso, do nosso saudoso, o saudoso tão coisa. saudoso. Né? Tudo Tudo pelo Estado, No Estado, não nada, sei o não quê, sei o quê, nada. nada contra o Estado, sim. Pois, 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 pois. Ou era a nação, no caso. Tudo pela nação. Não sei, eu acho que era o Estado, eu acho que tinha aí a ver Ia dar qualquer ao coisa com o mesmo, ia Estado. dar ao mesmo. E apesar de Mas, tudo, eu acho que já houve outros tempos, se calhar também nada saudosos, mas em que o Estado, apesar de tudo, não chegava tanto à vida das pessoas, até porque não tinha os meios, não é que não quisesse, mas não tinha os meios pois, para isso. pois, sim, é Mesmo nesses verdade que tempos é que estávamos aqui a evocar, mais ou menos. cada Uh, vez mais o Estado se entranha em todos todo os lado, campos, em todo o lado, em todo. Lá está criando estruturas que seriam absolutamente desnecessárias de existir no âmbito do Estado e que invariavelmente são mais dispendiosas e prestam um serviço pior do que outras estruturas geridas E às vezes nem se privadamente. prende com serviços, Tiago. Por exemplo, nem meto nada disso, não conheço nada disso, mas sei que, por exemplo, quem investe em criptomoedas, até há pouco tempo as criptomoedas não eram taxadas, agora já são taxadas e têm que Pois, ser declaradas. sim, sim, Quem sim, sim. fazia transações, epá, transações básicas através daqueles sistemas que há paralelos à banca tradicional, os Sim, 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 Revolut e sim, essas sim, sim, coisas, sim, sim. também não tinha que declarar aquilo que se fazia normalmente. Agora tem que ser declarado quando se faz a declaração de IRS. Sim. Não Há há outras. nada, ninguém consegue Sim. fazer já nada neste Não. país sem Se mexe, informar. taxa-se, não é? Também é essa outra citação Sim, gira. sim, 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 sim. Se mexe, Se taxa-se. funciona a taxa, se Se deixa de funcionar, subsidia-se. subsidia-se. E depois mais qualquer coisa. Epá, Estamos e se fortíssimos hoje nas citações que não nos ocorrem não nos exatamente. ocorre isso, vai à falência, nacionaliza-se, é assim qualquer É coisa. isso, mas isso é do Reagan, acho eu, portanto pode haver Pelo menos ótimas se não era do Reagan, citações. era alguém ligado a ele, ou se não era Pois da é, ou Thatcher, era olha, alguém ligado à é-lhe Thatcher. atribuída a ele com frequência. É desse tempo, sim. A outra era do Mussolini, também se tiverem curiosidade, vão Pronto, espreitar. A pronto. outra também era do Mussolini, ou é atribuída também ao Mussolini, com mais propriedade, não sei se será exatamente isso. Prometo que para a semana vamos ter estas citações mais presentes. Governar a pensar nas pessoas é isto, Alberto. É. É o que está escrito por trás de António Costa quando ele fez então estas declarações. Ele governa a pensar nas pessoas, como é que há de poder pá, Como é que eu lixo ainda... subtrair o mais Sim, puder, sim. é pensar nas pessoas. É pensar nas pessoas, ele Eu pensa ocorreu nas pessoas. a expressão que ouvia muitas vezes em criança a pensar morreu um burro, porque provavelmente aplicada a mim, muitas vezes, certamente. Era uma expressão que se dizia, sim. Era uma expressão que se dizia, expressões giras. Mas aqui os burros continuam vivos, pá. Felizmente, quer dizer. Sim, e somos nós, não é? Como naquela, lá está, agora
agora lembrando Luís Filipe Scolari, o burro somos nós. Só uma coisa a propósito do SNS, Sim, não exatamente a propósito do SNS, a propósito mais dos burros. Benfica, 2 dias, eu não sei quem empatou um jogo, então, e mas parecia... agora, mal, agora vamos Calma, estar a calma, provocar, já vou chegar lá. E apareceram-me vídeos no Twitter de uns adeptos já indignados, já com lenços certo, brancos, ou pedirem certo. demissão, não sei lá, do senhor, do treinador e tal. No Porto também parece que há algumas confusões lá com a direção, aquilo também não funciona e tal, e também alguns querem tirar de lá o presidente, outros não querem tirar de lá o presidente. Agora já não vale a pena tirar, pá. E também o Agora, homem quer dizer, o homem ficou, por amor de Deus. está há mais de 70 Agora, anos. Mas independentemente disso, não me interessa a parte clubística, interessa-me que para isso as pessoas mobilizam-se. Ou seja, a única coisa que eu vejo portugueses apaixonados, sim. furiosos ou eufóricos ou motivados no futebol, por exemplo. E não estou a ver muito mais exemplos. Mas olha que eu agora, por acaso, não quero ser desmancha-prazeres, mas ainda há pouco vi uma referência ao facto de haver aí uma petição a propósito disto do IUC, com 380 e tal mil assinaturas, para o caso ser Está levado ao tudo. Parlamento, Sim, sim, é não verdade, é? sim. Mas é raríssimo, é É raríssimo. raríssimo e Aliás, é uma petição que as pessoas estão no telemóvel, assino até. Mas quer dizer, não pois, vês um protesto nas não ruas, não vês, não vês. vês, Mas não se de vês. repente o Porto ou o Benfica perderem 11 jogos seguidos e a direção não despedir o treinador ou Sim, não sim, cair a sim, direção e sim, tal, e tens aí claro, milhares de portugueses à porta do Estado do Dragão ou do Estado da Luz a queimar as vestes, às vezes claro. literalmente, se calhar. Uh, e Sim, sim, acho que não fica então a muito gente longe fica disso, mesmo não. indignada, lá isto é uma vergonha, isto não é o clube em que eu me reconheço. Depois podem pôr Sporting, Porto, Benfica, lá o que quiserem. Sim, lá está, é aquela coisa, é tudo muito concentrado nesse universo, Tudo. não A é? paixão vai toda para ali. Vai toda Agora, para ali, vai, tá, vai, mas vai. olha que, independentemente lá do não sei quantos ter falhado 2 golos de baliza aberta, tiraram-te possibilidade de recorrer à Sim, urgência do hospital aqui. é O isso, único vê lá, não hospital tens, que tens nos 100 quilómetros mais próximos. é Isto não isso, interessa. Interessa-me vê lá aqui. se não tens uma taquicardia com isto, estás a chamar nomes ao treinador, porque se tens que ir para Exatamente. uma Sim, urgência, até se emociona e tal. tem Emocionam-se, paciência. de facto. Emocionam-se, de Sim, facto. E ninguém, isso não eu, mobiliza ninguém. Houve, por acaso, parece que vi uns protestos, epá, mesmo no norte, do norte, ali junto a Chaves, e a equipa dos certo. Chaves, do Desportivo de Chaves, posou antes de um jogo com uma camisola a Ah, alertar para o sim? fecho do hospital local. Sim, uma coisa Ok, qualquer. Então, ok, uma coisa muito específica, porque acho que querem fechar urgências ou o próprio Hospital de Chaves, sinceramente não sei, e mandar as pessoas todas, sei lá, para Vila Real ou Guimarães ou o que for, pois. ou Braga. Não, Não sei, mas foi é um caso giro, muito mas específico ali, sim. uma dúzia de pessoas, ou umas dúzias, não é? É giro isso, mas também é verdade que noutros tempos, com outros partidos à frente do governo, havia uma capacidade de mobilização muito grande, nomeadamente em questões que tinham a ver com a É saúde. Lembras-te verdade, nessa altura os certamente portugueses daquela mobilizavam-se. reorganização das maternidades e tal? Isso, quer dizer, se no tempo de Passos Coelho sei lá, um especialista em medicina interna fosse mandado para casa 15 minutos mais cedo, porque lhe dava jeito de fazer não sei o quê, e o homem pediu 15 minutos, havia granduladas, não é? Granuladas, Ia granuladas. as pessoas à rua protestar. Por falar nisso, por acaso, esta questão das 35 horas, que agora parece também que os Uhum. médicos estão em, faz parte de uma negociação qualquer com os médicos e tal, também parece ter sido uma boa ideia, a questão das 35 horas. Também outra coisa que Foi correu outra bem. coisa gira que ajudou um Foi, bocadinho, foi. sim, ajudou. Eles Ahm, garantiam que não ia ter consequências nenhumas. nenhumas, E está. nenhumas, nem em termos de produção, digamos Não, assim, consequências negativas, bem entendido. Sim, sim, sim. nem orçamentais. Não Nada, havia nada. haver impacto nenhum em horas extraordinárias, Tudo nada, impecável. nada disso, nada disso. E confirmou-se, Mas tem gente confirmou-se. que sabe da poda, não é? Quer dizer, esta gente sabe do que fala. É da poda, exatamente, sabe? É a palavra perigosa. Temos de Ah, tê-la com cuidado. sim, com muito cuidado, com muito cuidado. Alberto, nunca há é tempo demais Não, não para, há tempo para para, isso. sabes para quê? Para o Para, anúncio, para sim, o reclame do para, anúncio do azeite para da nos Lisboa. deslumbrarmos exatamente com o reclame do anúncio do azeite de talismã cujo apoio nós muito agradecemos e que eu devia ter mencionado logo no início da lenga-lenga do costume, mas com aquela incompetência que me caracteriza não o fiz e portanto vou fazer agora várias vezes. Muito obrigado ao azeite de talismã pelo apoio e nós vamos então ficar, Alberto, com nós e os nossos espectadores, Vamos sim, com o senhor. momento alto do programa todas as semanas, que é o reclame do anúncio do azeite de talismã. Vamos a isto. Campo Sábio, ninho de raízes escolares
Tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. E cá estamos de volta, Alberto. Cá estamos com energias renovadas, com as pilhas carregadas. Não vou recordar-vos a todos como é que o antigo treinador do Benfica, por falar em treinadores do Benfica, alemães, como é que o alemão Jupp Heynckes dizia pilhas carregadas, porque ele dizia em espanhol, meio em espanhol, meio em português, e o resultado era... Mas se descobrirem no YouTube vão passar um bom momento a ouvir o Jupp Heynckes a dizer pilhas carregadas. É um desafio que fica. Começamos com os nossos comentários. Nós agradecemos muito os comentários que deixam todas as semanas no nosso canal do YouTube do Comitê Central. Nós, como é hábito, trazemos aqui alguns comentários. Esta semana não trago nenhum não trazemos nenhum em especial. Trazemos antes a súmula de vários comentários que recebemos durante a semana e que mencionavam os problemas técnicos que afligiram a lenga-lenga do costume a semana passada, nomeadamente o facto de eu ter ficado frisado imenso tempo. Imensa gente a gozar, imensa gente a dar sugestões sobre como resolver o problema. Liga o cabo, não sei o quê. Vocês acham que eu tenho devagar de estar a ligar cabos? Para já, se eu soubesse, Sim, onde ligá-los? Onde ligar, sim, que cabo é, onde é que eu ligo o cabo? Epá, não tenho paciência para isso. E depois também, epá, não sejam picuinhas, porque... Também, há gente que abusa, pá. E eu acho que isto eu acho que já faz parte da dinâmica do programa, alguns problemas técnicos, e até confere isto, um aspecto um bocadinho clandestino. E parece que não é, que estamos aqui com dificuldades. Se as pessoas querem ver programas sem problemas técnicos, já tem muitos, quer dizer, há muitas alternativas. Netflix no vosso televisor HD com 270 polegadas e 8K ou 16K, ou lá o que é isso. Epá, e não chateiem, e portanto desfrutem da lenga-lenga do costume, como ela é, com as suas especificidades, sim, as idiosincrasias da lenga-lenga. Isto torna a lenga-lenga mais autêntica. Muito mais autêntica. A falta de condições torna tudo muito mais autêntico. Sim. O destrambelhamento, o mau funcionamento torna tudo precisamente. Só enriquece, torna cada lenga-lenga uma peça única, digamos assim. Bom, posto isto, agradeço que não voltem a mandar comentários a gozar com as condições técnicas e vamos falar um bocadinho de um indivíduo, se calhar pego por aqui, um indivíduo que ele próprio parece ter permanentemente problemas técnicos, pelo menos o que nos chega, o que ele transmite... Já há bastantes anos, sim. Há muitos anos. O que ele transmite não é que tenha propriamente interferências, mas a mensagem vem toda escangalhada. Estou a falar de António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, e aproveitamos este tema porque trazemos aqui o assunto de António Guterres, porque ainda na sequência das declarações de António Guterres sobre Israel de há já uns dias atrás, e para falarmos um bocadinho também de Israel. Alberto, queres começar tu? Há várias coisas sobre as quais eu gostava de falar, mas avança. Sobre Israel, onde é que queres começar? Dá para pegar por muitos sítios. Sobre Israel e o papel do engenheiro Guterres nesta questão, é das coisas mais lamentáveis que a pessoa possa imaginar. Para um secretário-geral, eu ia dizer para um secretário-geral das Nações Unidas, mas não, quer dizer, as Nações Unidas têm um currículo, um cadastro anti-Israel, para não dizer antissemita, que já longo, não é? Como é que se chegou aí, Alberto? Já agora, isso era um dos pontos que eu tinha. Lá está, quando preciso de esclarecimentos e não sei sobre assuntos, estás cá tu para esclarecer. Como é que de 47 a 48, portanto, quando as Nações Unidas aprovam a resolução que leva à criação, supostamente, de dois Estados, não é? De Israel e de um Estado, árabe para os palestinianos. Sim, e as Nações Unidas eram bem recentes também nessa altura, não é? Pois eram, lá está. Houve ali um período em que parece que a coisa serviu mais ou menos para cumprir aquele propósito de voltar a evitar conflitos armados mundiais e tal, que surgiu ali na sequência da Segunda Guerra Mundial. Mas sim. Como é que daí se chegou
esta situação que vivemos hoje em dia, em que Israel merece invariavelmente 90% das resoluções. Não diria 90, mas sim, É mas a lá, maioria, sim, sim, sim. o ano Então, passado foram, sim, eu dizia 90% quando comparado com qualquer um dos outros países, se calhar é incomparável individualmente, porque, mas a cada ano civil há 30 resoluções. O Conselho dos Direitos Humanos das Nações pois, Unidas emite umas 30 resoluções contra Israel e cerca de 0 a 1 contra a Venezuela, ou 0 a 1 contra a Coreia do Norte, uma a sim. 2 contra a Síria. Eu Portanto, tenho aqui os dados nações... de 22, Alberto, Tens? 2022, se quiser. Tenho 15 resoluções contra Israel, Uhum. 13 resoluções para o resto do mundo. Para o resto do mundo, pois, estava a ver. Sim, portanto, 15 para Israel, 6 para a Rússia. E, Recordo, estou a falar de e- 2022, portanto, pronto, em pronto. plena invasão da Ucrânia. Ainda assim, a Rússia invade a Ucrânia, invade uma democracia, E tem, chacina uma porrada de gente por lá e consegue e ter tem menos de menos metade das resoluções de contra Israel, Israel. precisamente. E depois tens vários Extraordinário. países com uma, entre os quais Pois. Coreia do Norte, Afeganistão, Myanmar, Síria, Irão e Estados Unidos, com uma resolução cada. Portanto, 15 para Israel, uma para o Irão e uma para a Coreia do Norte e uma para o Afeganistão e para a E a Síria. Myanmar, a antiga Birmânia, não é? Que massacra para lá uns Pois, muçulmanos também, lá é do muito povo que giro. resiste Ouve-se falar pouco lá. nisso, mas é pena, porque realmente é impressionante, Mas sim. isso ninguém quer saber o que a China... E zero contra a China, presumo. Zero contra, eu tenho aqui zero em 22, Zero, zero. 2022, Os zero uigures contra lá também são zero. muçulmanos, que são massacrados pelos chineses e colocados em campos de concentração e E atenção, isto é sabe um Deus o ano que mais. atípico. Isto é um ano atípico, porque como é 2022, a Porque Rússia A tem aqui Rússia desequilibrou um bocadinho isso por causa da invasão da completamente. Ucrânia, não Portanto, é? estas 6 resoluções contra a Rússia não são, Não, o normal é diria ver eu, 15 exemplo. ou 20 e tal contra Israel, mesmo que Israel não tenha feito absolutamente nada, está a receber rockets do Hamas, o que acontece num ano normal é isso, e mesmo assim as resoluções são quase todas contra Israel, e o resto praticamente não tem nenhuma. Dá-se uma ou duas aqui ou ali para também não parecer Sim, mal, mas não contra a China. A China, até porque o gabinete, ao que eu sei, o gabinete do engenheiro Guterres, não digo que esteja infiltrado por chineses, está infiltrado por chineses, entre aspas, ou seja, pessoas que, sendo chinesas ou não, ou orientais ou não, isso não vem ao caso, estão ali para servir a China, como em boa parte o engenheiro Guterres está ali para servir a China. Nunca se ouviu uma palavra do engenheiro Guterres a condenar a ação da China, por exemplo, sobre os uigures. Muito e pouco se esteve na ouviu do China há pouco engenheiro. tempo, o engenheiro, não é? O engenheiro esteve. Esteve mesmo antes, depois de ir para a fronteira de Gaza, a falar dos caminhões que não podiam, dos 20 caminhões que iam salvar 2 milhões de pessoas e tal. Certo, certo, certo. Acho que a viagem foi... Foi receber instruções sobre o que é que lá devia ir fazer. Exatamente, foi receber instruções acerca dos direitos humanos, de como fazer Israel Como respeitar é os que se direitos faz? Pois, humanos, pois, portanto, pois. com base nos ensinamentos chineses, ancestrais ensinamentos chineses, não é? Ele Tipo, estava muito contente a cumprimentar o Xi Jinping, estava muito, com ar muito muito contente. satisfeito. E ontem estava muito contente com um dos líderes, não sei bem quem é, o que é que manda naquilo, ou o tipo do Qatar, um dos tipos lá do Qatar, que é o país Pois, que alberga e patrocina, um dos que patrocina e o país que sim, alberga parece que sim, o não é? os líderes do Hamas, Uhum, uhum. e alberga em excelentes condições, ao que parece. E o engenheiro Guterres andava lá muito contente, não se lembrou de anunciar essas atividades do Estado Qatari, por Qatari. exemplo. Ele nunca se Sim, lembra de sim, nada, lembrou-se de Israel e denunciar os sim. crimes cometidos por Israel. Sim. Alberto, e voltando um bocadinho atrás, o que é que tu achas que mudou ao longo destas décadas nas Nações Unidas, se é que há alguma coisa, enfim, para que nas últimas décadas em particular haja esta. Desde logo, em relação ao momento em que as Nações Unidas foram fundadas, a proliferação de países novos, não é? E países novos, Pois, todos eles, os novos, pois, ou quase todos, do terceiro mundo. E muitos deles, por exemplo, muçulmanos, não é? Países que não existiam, que eram colónias, não é? sim, Começaram em vias de certo, formação, certo. e então apareceram uma resma de países, e sendo muçulmanos, e sendo sobretudo os árabes, os países árabes, repara que a independência de quase todos os países que Pois é conhecíamos verdade. como colónias apareceu no decorrer, no pós-Segunda Guerra Mundial, não é? Claro, A claro, claro que maioria. sim, claro E que é por sim, claro que aí, sim. e depois há ali critérios que são absolutamente, eu julgo que são cedências a pressões, mas quer dizer, tu vês os países que compõem o Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas são variáveis, têm mandatos, não é? Sim, E tu vês aquilo é uma lista, não sei, de uns 10, 12, 15, que são sempre, pá, que parece um parece a programa, gozar? parece a gozar,
Normalmente é o Irão, a Arábia Saudita, o Catar, a Venezuela, Quem é que pode dar aqui boas ideias sobre direitos sobre humanos? direitos humanos. Que sirvam de Se exemplo a calhar todos os lá no outros meio, às países. vezes, pode estar a Islândia, assim, se calhar, não sei. Mas nem é Sim. costume, acho que são mesmo aquilo que parece Que também, escrito. atenção, aquilo não são condições para uma pessoa Não, viver, não se também é faz muito aquilo frio. às pessoas na Se faz aquilo às Islândia. pessoas. Mas também são poucas, pronto, vá lá, que também não são Pois é. muitas a sofrer. É uma Mas de espécie de resto, uma. Aquilo eu já fiz, desculpa, já fui ver, é uma espécie de amadora no gelo. É mais ou menos uma já amadora. estiveste na Islândia? Não tive, mas em termos de Ah, número de pessoas, como disseste que é pouca sim, gente, é, uma sim, sim, espécie, é são. tipo a Pá, que são amadora no 300 mil ou gelo. 400 mil, sim, todas em Reykjavik e tal, quase tudo ali É para aí um acumulado, bocadinho sim. menos, até se calhar do que isso. Eu aqui, há um mês e pouco sobrevoei a Islândia, mas não ia junto à janela, não pude ter uma visão. Sobrevoar deve ser das melhores formas Deve de ser. conhecer a Está tudo Islândia. branco, por isso também não, Deve ser, deve ser. Mas nunca vi. portanto, sim, essa será então uma das razões para, enfim, para este típico posicionamento das Nações Unidas que António Guterres tão bem exemplificou Agora, agora sim, mas, em Tiago, relação. só mais um pormenor. Quer dizer, Não, não, força. mesmo como líder das Nações Unidas, como secretário-geral das Nações Unidas, que não é exatamente um cargo de prestígio, pelo contrário, o que temos visto Sim. desde há décadas, eh, mesmo assim o engenheiro Guterres ainda foi longe demais. Quer dizer, aquilo que ele disse, quando ele falou de que os ataques do Hamas não aconteceram no vácuo, ele está a dizer que é possível encontrar uma legitimação e uma Claro, claro, justificação claro. para carbonizar crianças, para arrancar olhos a pessoas, para violar raparigas, para o que se quiser. Para Pois tudo. é isso que muito claramente que a expressão quer dizer, não é? Uma pessoa quando Exatamente. diz isto não acontece num vácuo, Ou, o que como o está a meu povo dizer é diz, que isto não caiu do céu, não é? não caiu do céu, ou seja, o que isso quer dizer é que há razões para isto acontecer, não é? E havendo razões, achando-se que há razões para isto acontecer, acha-se que há motivos que justificam os atos Pois ele cometidos. veio tentar corrigir, mais ou menos, veio dizer, nada justifica os atos do Hamas. Não, tu tinhas acabado de dizer, o senhor engenheiro tinha acabado de dizer que algumas coisas justificam. Sim, Portanto, sim, não vale exatamente, sim, depois, 10 minutos depois ou 2 horas depois, vir dizer que nada justifica. sim, Parece sim. que, segundo, no seu entender, parece que alguma coisa justifica. Isso não se admite. Eu acho que a reação do embaixador de Israel em Portugal foi à altura, a reação do embaixador de Israel nas Nações Unidas foi ainda mais brutal, e acho que estiveram bem, porque acho que não podiam dizer outra coisa, como, aliás, houve, entretanto, Tiago, desculpa só, estou Força, força. equivocado, houve um voto, uma resolução das Nações Unidas, entretanto, se tentou chegar ali a um acordo entre os países todos para, para condenar a ação de Israel, mas que evitou, acho que nem sequer menciona o nome do Hamas, evitou condenar os ataques do Hamas, ou condena de uma forma ali Uhum, equivalente, uhum. Sim, equivalente. E que Portugal resolveu assinar em conluio com tudo o que é a ditadura do mundo e meia dúzia de países de democracias, que por um motivo ou por outro resolveram também embarcar naquilo. De resto, temos 12 países que votaram contra, claro, os Estados Unidos, Israel e tal, e temos 40 e tal países que se abstiveram. E é uma decisão que eu compreendo e percebo, como por exemplo a Alemanha e uma série de outros países, quer dizer, o Ocidente, ou seja, boa parte do Ocidente não esteve. Portugal não votou ao lado de boa parte do Ocidente. Portugal votou ao lado, provavelmente, não sei, para amparar as declarações do engenheiro Guterres, enquanto pois, secretário-geral, pois. como é o nosso Guterres e tal. Portugal votou ao lado de tudo que é ditadura mundial. E 6 ou 7 Certo. países, 6 ou 7 democracias. Porque o engenheiro Guterres é o melhor de nós, não é? É o melhor de nós. Sim, foi o outro Foi, também. Outro dos foi o melhores outro. de nós que Um disse, que né? que já é ótimo, não é? Já é Agora fantástico. Sim, 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 sim. imaginem o engenheiro Guterres, se enfim. Só mais uma coisa antes de fecharmos, porque já nestas semanas temos falado de Israel, eu tenho desafiado a comentarmos aqui um ponto específico, digamos, destas coisas que são todas mencionadas sobre Israel, eu acho que ainda temos um bocadinho de tempo, Uhum. e que esta semana, por acaso, houve um colunista do Observador, não sei se conheces, que fez um glossário muito, muito interessante sobre esta questão de Pensei que ias Israel. falar de alguém sério, de facto. Não, não, era mesmo Não, ti, era mas mesmo. eu achei muito bom, achei um ponto muito pertinente que é a questão do genocídio, porque o argumento que eu ouço, que, O que genocídio. aparente,
Sim, que o argumento de entre os argumentos que eu ouço, aquele que me parece mais forte e mais forte em teoria, não é? Aquele que poderia conter algo de mais significativo para condenar as ações de Israel agora na tentativa de eliminar os membros do Hamas, é de que Israel continua a cometer o genocídio na faixa de Gaza, ou seja, que os últimos... Lá está implícito nas palavras de Guterres também um bocado isso, não é? Que os últimos 70 anos foram anos de ataque permanente de Israel à faixa de Gaza e que Israel comete o genocídio dos palestinianos da faixa de Gaza. E o dado que tu apresentas na crónica é interessante, que tem a ver com a evolução. Já, genocídio, é bom esclarecer o que é genocídio, porque pode haver quem diga estas coisas e não sabe o que é que quer dizer genocídio. Muita gente não parece saber, de facto. Pois é a destruição metódica de um grupo étnico ou religioso pela exterminação dos seus indivíduos. E, por extensão, é a exterminação de uma comunidade de indivíduos em pouco tempo. Portanto, Ou seja, nem o Holocausto, que foi uma tentativa óbvia de genocídio, conseguiu concretizar o genocídio em pleno. Certo, mas pois é isso. O que é que se aproxima... Felizmente, do meu ponto de vista, é do teu, com certeza, não do ponto de vista de algumas pessoas por aí. Não, que acham que devia ter corrido melhor. Portanto, o Holocausto aproxima-se desta definição de genocídio e há outros casos na história que se aproximam, porventura. Sim, no Ruanda, por exemplo. Sim. O Ruanda em 94, sim, com o genocídio entre 800 e 1 milhão de ruandeses da minoria Tutsi. A questão da grande fome também na Ucrânia, em que terão morrido, penso que cerca de 3 milhões de pessoas nos anos 30 do século XX, também se enquadra nesta questão do genocídio. Agora, o que é curioso na faixa de Gaza é a inabilidade de Israel em proceder a este genocídio. Não tem jeito nenhum para isto. Isto é mais do que não ter jeito, eu não sei como é que eles estão a fazer isto. Porque está-lhes a correr tão bem esta destruição metódica do grupo étnico de palestinianos. Também se usa o termo, desculpa, Tiago, limpeza étnica. Também. Certo. Israel pratica genocídio e limpeza étnica. Como se não fica ainda satisfeito com o genocídio, ainda faz ali mais. Mas é péssimo nas limpezas. Muito Israel, mal. Em 1970, o território da faixa de Gaza tinha 300 mil habitantes. Em 2000, 30 anos depois, tinha pouco mais de 1 milhão. E hoje em dia tem mais de 2 milhões. Tem o dobro que tinha em 2000, mais ou menos. Sim, tem 7 vezes a população. Sim, a faixa de Gaza hoje em dia tem cerca de 7 vezes a população que tinha em 1970. Isto é dos piores genocídios. Eu não sei, sinceramente. Acho que os portugueses estão a ser alvo de um genocídio muito maior, porque a nossa população até tem encolhido. Portanto, alguém não está a genocidar de alguma maneira. Genocidar é capaz de ser isso. Comparado com a população de Gaza, está a correr muito pior aqui. Sim, em 20 e poucos anos, a população de Gaza duplicou, mais ou menos, em 20 e poucos anos. Sim, estranhamente é um pouco diferente do que aconteceu, por exemplo, no Ruanda, em que parece ter sido exatamente o contrário. Sim, era um genocídio que fazia jus à palavra, não é, ao conceito. Não é? Sim, enfim, realmente há que, não sei. Tiago, há gente tem que aprender alguma coisa. Usa estas coisas de pura má fé, sabe perfeitamente o que é que está a dizer, mas está a mentir deliberadamente para aumentar a aversão das pessoas a Israel, e que está envolvida ali numa papa de antissemitismo qualquer e tal. Claro que sim, mas não é essas que eu tenho a esperança de poder dirigir de alguma maneira. Essas é para esquecer, não há nada a dizer. Não. Agora há gente que, já vi pessoas a escrever, e quem escreve isso nitidamente deve estar de boa fé, julgo eu, porque a sua ignorância é tão flagrante que quem estivesse de má fé faria por disfarçar a ignorância e fazê-la parecer mais sábia, não é? Mas já vi gente escrever por aí nas redes sociais que vocês defendem Israel está a matar milhões de pessoas em Gaza. Ora, Gaza, apesar do crescimento populacional, tem 2 milhões e pouco de pessoas, mas Israel está a matar milhões. Se fizermos as contas das notícias que saem por aí, Israel mata... Eu já vi notícias das milhares de crianças mortas em Gaza, e infelizmente de certeza que morrem crianças em Gaza, como morreram há pouco tempo em Israel, assassinadas de uma maneira muito mais deliberada e voluntária, não é? Israel, por muito que faça por evitá-lo, não vai conseguir evitar a morte de inocentes, de civis, de crianças, com certeza. Agora, se somarmos o número de crianças todos os dias, é mais 2.500 crianças mortas em Gaza, mais 5.000, mais 500, mais 3.000. Quer dizer, os massacres de Israel não acabam, vão muito para lá, os massacres de Israel em Gaza vão muito para lá do número de habitantes que existem em Gaza.
Eu acho que ao longo destas décadas não há muito para lá de todo o número de, nem de árabes, mas de Se somar as muçulmanos notícias no todas planeta Terra, Tiago, se somares provavelmente, destas sim. décadas, Israel deve ter morto já em Gaza para cima de 400 milhões de pessoas, imagina. Já não haveria um muçulmano para a Não amostra havia no planeta absolutamente Terra, nada. provavelmente. Exatamente. Sim, portanto é só para quem, porventura, eu imagino que haja muita gente a quem isso acontece, porque acontece-nos a todos, numa ocasião ou noutra, repete coisas que houve Claro. sem grande preocupação em confirmar as suas fontes. Esta é especialmente grotesca e grave, e Hum. por isso era importante quem tem alguma vontade de ouvir, digamos, o outro lado desta história, que por acaso é o certo, até que calha bem porque é o Mas e as certo. pessoas fazem muito bem em desconfiar das informações que vêm do lado certo. Sim, Ouçam tudo claro que que vem de sim, Israel claro que com o pé sim. atrás, questionem, Obviamente que procurem, sim. etc. Agora, não ouçam nada que vem do outro lado, ou pelo menos não podem ouvir, quer dizer, mas por favor, não deem importância a um grupo de terroristas Claro. bárbaros, de Ao psicopatas, quer Ministério da dizer, Saúde, não é? o Ministério da Ministério da Saúde. Saúde de Gaza, Deem a mesma fontes atenção ao ligadas ao Ministério da Ministério da Saúde. Saúde de Gaza, ou seja, 2 violadores e um estrangulador de criancinhas, ou não sei o quê, Sim. afirmaram que Só devem dar um bocadinho menos de atenção ao Ministério da Saúde de Gaza que não ao Ministério da Saúde português. Também nas informações que prestam sobre. Apesar de tudo, estamos um bocadinho acima, mas é mais ou menos. apesar de tudo, até o Apesar de Ministério da tudo, Saúde português está qualquer coisinha acima de tudo. o Ministério da Saúde de Gaza é das É coisas responsável mais por uma morte ou hilariantes. outra, provavelmente, mas não Sim, sei, não sim, será sim. com tanta vontade ou com tanto ímpeto, não é? Sim, mas isto, achar que o Ministério, que sequer a expressão Ministério da Saúde de Gaza é uma coisa que faz sentido, que existe, que é uma coisa, digamos assim, é não ter noção nenhuma do que é que estes indivíduos do Hamas, de como é que É estes como indivíduos do falar Hamas no centro de governam a faixa estudos, de Gaza. exatamente, é como falar no centro de estudos renascentistas de Gaza, por exemplo. Assim, Sim, 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 sim. Pois há lá é. um think tank em que eles debatem questões culturais e tal. Sim, 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 sim. Não, são assassinos, quer dizer, as pessoas, claro que podemos ouvir o que eles dizem, mas não se pode sequer pensar em que aquilo possa ser levado a sério. Não, eles estão sempre a Pois, mentir. São sim, psicopatas, por definição não dizem a verdade. não é de facto expectável que isso aconteça. Olha, espero que isto, pelo menos, se houver, lá está aquela história, se houver uma pessoa que por causa disto decida ir ler aí mais umas coisas e ouvir mais umas coisas, e há muitas por onde pegar Sim, sobre informação não este assunto, falta e já é é bom. difícil filtrá-la, não é? É um bocadinho Coisa, difícil claro. filtrar, dá trabalho, de facto, essa é a parte que, mas vale a pena, que é mais aborrecida, dá um bocadinho de trabalho, se só recorrermos aos mídias tradicionais, mas a gravidade do assunto acho que deveria obrigar todos a se calhar um esforço adicional nesse sentido. É verdade. É verdade, claro. Bom, não queremos acabar isto num tom demasiado grave, ainda por cima, porque aparentemente hoje não houve problemas técnicos, portanto não há nada com que usarem. Foi realmente fabuloso o programa, mesmo em termos técnicos, e por isso, se calhar, vamos ficar por aqui, antes que eu comece a frisar Vamos sair enquanto estamos a ganhar, não é? vamos sair em beleza, Em grande. agradecendo de novo o apoio ao do Azeite Talismã, lembrando que devem subscrever o canal do YouTube do Comitê Central, que a Lenga-Lenga do Costume estreia todas as segundas-feiras às 21 horas, e que podem agora também ver o programa no X, plataforma X, em @AlbertoGonk, @AlbertoGoNC. Portanto, YouTube, X, e para a semana estamos de volta. Alberto, um grande abraço. Um Até para abraço, a Tiago. Boa semana noite a e todos. obrigado a todos. Boa Boa noite noite. a todos. Obrigado. 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 Obrigado.